mais uma edição do podcast. Oi, gente, nós estamos começando mais uma edição do The Podcast. Estamos... Veio aí, hein? Estamos muito felizes em falar com vocês. Hoje vai ser algo muito direcionado. Vai ser para as meninas, mais ou menos. Mas vai ser direcionado a pessoas que desejam o batismo com o Espírito Santo. Então, meninos, também escutem. Gente, meu nome é Thaís. Para quem não sabe, essa que está aqui do meu lado é... Linda Lins. Se apresentem, meninas. Tarsila Oliveira. O arroba aí, ó. Mirella. Karen Batista. Karen Beyumi. Aí, ó. Gente, meu Arroba Casalpimo. Jequiti. Gente, hoje nós vamos falar sobre esse tema que é tão interessante, né? Mas nós queremos também lembrar vocês que em breve vai acontecer o acampamento DEPAD. É verdade. Estamos muito felizes porque, né, a gente passou um tempinho sem, mas o acampamento DEPAD é sempre especial. Se você não fez sua inscrição, corra, porque, né? Ou então, quando lançar, já vai ter acabado, porque é sobre isso. É verdade. Tá. Sobre batismo, né? A gente vai contar nossas experiências. Gente, podem falar. Pode linkar, É. não. Acampamento tem Quando tudo a quiser ver. falar, pode botar a mão, vai puxando. Acampamento tem tudo a ver com esse tema. A gente estava conversando aqui antes, porque nós tivemos experiências de batismo no Espírito Santo no acampamento. Né? Então, gente, quem foi para acampamento sabe como é. É uma atmosfera, assim, surreal. Eu acho que a gente pode, né, contar nossos testemunhos. Gente, não. Já que a gente pode falar sobre os testemunhos, eu vou falar algo meu. Eu me lembro que o meu batismo, eu tava naquela fase que a gente fica de desespero total, porque a gente entende que não vai ser batizada nunca mais. Quer falar, amigas? Não pode falar. E aí, eu lembro que olha que coisa incrível. No dia do meu batismo, um amigo meu chegou pra mim e falou, Israel, chegou e falou: eu sonhei que você era batizada hoje, antes do culto no acampamento. Revelação. Olha, ainda foi no acampamento, Aí eu peguei e fiquei assim, sério, meu Deus. Aí eu peguei, sabe o que aconteceu? Na minha mente, eu comecei a pensar, eu já fui batizada, então eu só preciso falar. E é engraçado que Israel também tinha me dado uma camisa de presente chamada, que na frente tinha escrito Renovo, que era do Diante do Trono e tal, que eu amo. Então, a Valadete. Veio aí. Aí eu fui e coloquei essa camisa e disse a Deus, Senhor, eu tô colocando essa camisa também. Ai, gente, é Angélica. Também essa camisa, porque tem renovo, eu preciso de um renovo, eu preciso do batismo, você sabe o que eu quero, eu já fui batizado, só preciso falar. Aí na hora da oração, ficou aquele negócio, né, porque faltava literalmente uns 2 minutos para o final da oração. Aí eu fiquei assim, meu Deus, não é possível que eu não vou ser batizada hoje, eu já fui batizada, assim, eu só preciso falar. Aí eu fiz assim, Deus, se eu já fui batizada, então o Senhor tem que usar alguém para vir falar comigo que eu já fui batizada. Aí uma pessoa que estava lá longe falou: fulano, Thaís. A pessoa veio na minha direção, falou em profecia e começou a falar comigo. Fala em línguas repartidas no Espírito. Aí eu fui batizada. Foi uma coisa muito linda mesmo. Eu comecei a falar em línguas. Batizada não, já tinha sido batizada e comecei a falar em línguas. Porque é muito importante a gente tomar posse, né, daquilo que Deus realmente estabeleceu. Então, se o Senhor acabou mostrando, eu disse, não, eu vou pegar aqui minha bênção, esse anjo não vai sair daqui sem eu estar com minha bênção na mão. É muito importante a gente ter fé e coragem, viu? Porque falar em línguas é um ato de coragem. Verdade. Eu vou contar o meu aqui, gente. Vou ser bem sucinta para quem não acredita. Se você não pegou nada do que ela disse, pega isso agora. Eu tinha por volta de 18 anos, faz muito tempo. E eu tava na igreja, eu tava na escala do Ministério de Louvor da igreja que eu congregava anteriormente. Só que o culto já começava bem mais cedinho, né? 18 horas. E minha mãe, que também é cantora... Eu lembro de uma piada. Minha mãe, que também é cantora... Minha mãe, que também é cantora, tinha sido convidada para ir para uma outra igreja e eu queria acompanhá-la. Porque eu gostava dessa outra igreja que ela estava indo cantar. Aí eu falei com o meu líder, eu vou cantar o primeiro período do louvor e vou acompanhar minha mãe. Quando der umas 19h30 eu vou sair. Aí ele falou, não irás. Eu disse, por quê? Inconsolável ali. Eu disse, não, eu quero muito ir. Ele disse, linda, você não vai.
Eu fui obediente e continuei no culto. Rolou o culto todo e eu fiquei emburrada, porque eu queria ir com minha mãe. Gente, eu fiquei muito chateada. Eu não fiquei triste, fiquei chateada mesmo. Fiquei chateada com o meu então líder. O culto acabou na oração final. Na última oração do culto, que foi ali um mover do Espírito Santo. Mas como eu tava com o coração duro, o Espírito Santo não quis vir, né? Bom dia. E eu não tava pedindo. Eu lembro que eu não estava, assim, em processo de ser batizada com o Espírito Santo. Eu não tava pedindo. Obviamente, eu tinha minha vida ali perante o Senhor, fazia os meus devocionais, tinha minha relação com Deus. Só que não era uma coisa que eu estava ansiosa para acontecer. Eu sabia que existia e sabia quais estratégias eu poderia usar espirituais para que eu alcançasse também esse presente, né? Que é você ser batizado com o Espírito Santo. Mas eu lembro que eu não estava ansiosa dessa forma. Obviamente eu queria. Aí, quando foi na última oração, eu fiquei totalmente quebrantada, velho. Totalmente. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fiquei completamente quebrantada. E outras pessoas do Ministério de Louvor vieram orar comigo e por mim também. Aí, de repente, eu comecei a falar em línguas. O culto acabou. E eu fiquei lá, falando em línguas. Tiveram que me colocar sentada. Velho, e tipo, ao mesmo tempo eu não tinha noção de nada do que estava acontecendo. Eu não vi que o culto já tinha acabado. Me colocaram sentada e eu falava. Velho, demorou muito e foi uma experiência, assim, surreal. Surreal mesmo. E como vocês falaram dos acampamentos do DEPAD, nos acampamentos do DEPAD é uma coisa, assim, que você realmente é renovado. Você pode já ter anos de crente, pode já ter ali anos que você foi batizada com o Espírito Santo, mas no acampamento do DEPAD tem uma unção diferente. Não, inclusive a gente fala que nosso ano só começa depois do acampamento do DEPAD. Porque realmente é um renovo muito sobrenatural, surreal, que a gente não consegue explicar. Mas é porque eu acredito que seja porque o nosso coração e o nosso intuito de estar ali é somente voltado para adorar a Deus. A gente se desprende de tudo. Exatamente. A gente não liga que tá chorando, que tá sem maquiagem, que tá acordou com a cara inchada. Gente, é uma que cena tá no assim. Chão, que tá no chão. São tantos fatores e a gente não tá nem aí. E é disso que o Espírito Santo gosta, né? Da nossa sinceridade. E por isso que muitas vezes a gente também, hoje, tem dificuldade em receber esse batismo. E a gente vê uma quantidade de pessoas que, de alguma forma, não recebem. Muitas vezes porque no momento que o Espírito Santo vem, a gente acaba dizendo assim, não, porque eu tô com maquiagem. Não, eu nem vou passei o rímel à chorar prova agora, d'água hoje. Eu nem passei meu batom, nem... Meu Deus, que vergonha, meus amigos vão ver. Mas é nesse momento que a gente se desprende totalmente da gente. E outra que coisa, Thay, Santo... tipo, a Bíblia fala até sobre você se tornar como uma criança para você entrar no reino dos céus. E puxando até o gancho novamente pro acampamento, no acampamento a gente tá como crianças, porque a gente não tá se importando com que roupa a gente tá, se a gente tá com maquiagem. A gente não liga pro celular, pra prova de faculdade, escola, nem nada. A gente tá ali inteiro, honesto perante a Deus, perante os nossos amigos. Inclusive, até várias outras pessoas já vieram confessar e conversar comigo no acampamento. Porque no acampamento você se desprende de quem você é. Aquelas máscaras que no seu dia a dia da vida você acaba colocando, sabe? E assim, voltando no assunto do batismo com o Espírito Santo, eu vejo também que uma das coisas que pode ser... assim, algo que pode te travar também é qual o entendimento que você tem sobre o batismo com o Espírito Santo. Sim. Que foi algo muito importante, assim, no meu processo. Porque eu nasci em um lar cristão. Minha mãe, dirigente de círculo de oração. Então, assim, né, gente? Já cresci ali vendo as irmãs e tal. Cedo. As irmãs cantando vários laços. E assim... Quem é filho de assembleano, com certeza já acordou ali no meio de uma oração das irmãs do círculo de oração, chorando e você acorda todas, com a Lauriette tocando assim na sua casa alto, do nada. Na madrugada, É só sobre. vê assim a mão. Deus, abençoa meu filho. Então, assim, durante um bom tempo da minha vida, tipo, até eu realmente começar a conhecer a Cristo, o entendimento que eu tinha sobre o batismo com o Espírito Santo era somente isso, tipo, línguas estranhas, e você ficar rodando. E eu jamais que eu queria, tipo, ficar rodando. Nada contra, tá, gente? Mas eu sou tímida, então... Então foi um rolê, assim, né? Porque a gente fez um estudo bíblico com alguns amigos sobre isso, sobre o batismo com o Espírito Santo. E o que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento. Tipo, é algo que o Espírito Santo, ele vem e realmente te reveste. E a Bíblia fala sobre isso, linkando também com o dom de línguas, né? Que quem fala e que fala se edifica a si mesmo.
Então, o meu testemunho, assim, com o batismo com o Espírito Santo, gente, foi um rolê, assim. Porque eu lembro que eu fiquei 1 ano, eu acho que orando, assim, pra eu ser batizada. Só que eu tive fases. O primeiro estágio, eu queria meio que direcionar Deus. Não, peraí. Gente, Tarsila ficou 1 ano. Eu fiquei minha vida toda. Gente, como Não, assim? intencionalmente. Não. Tipo, orando direto. Gente, isso aí pra mim era tão difícil. Não, eu fui criada eu na tô Deus e ciente. Amor. Aí eu lembro que eu tinha tanta consciência de que você precisava aceitar Jesus que com 9 anos eu fui no final do culto na Deus e Amor. Eu falei, pastor, o culto já tinha acabado. Aí eu fui chorando, eu quero aceitar Jesus. 9 anos, você vê como é importante, né? Crescer no caminho do Senhor. Aí eu fiz aquela aliança com o Senhor, mas eu nunca fui batizada e eu passei minha vida. Nunca falei em línguas, né? Passei minha vida. Aí você falou que foi batizada esse 1 ano. Eu e Thalita ficava, meu Deus, fulano já foi batizado. Nega, eu vou chegar nessa parte. Porque a gente falava, fulano me bate, que a gente era novinha. Fulano me bate, fulano me belisca na igreja, eu tô quieta no meu canto, Deus. Fulano faz um monte de coisa errada e eu não sou batizada. Thalita, pra quem não sabe, gente, você não sabe, é minha irmã. Conheçam. Ninguém. Enfim, é isso. Aí eu ficava pensando nesse sentido aí, de, tipo, quanto as pessoas buscam muito e outras nem tanto, porque não é nosso tempo, né? Mas assim, o que eu falo no meu caso é justamente aquela coisa do entendimento. Tipo, o que eu achava que era batismo era, tipo, você ficar rodando. E a gente não ia querer ficar rodando assim na guerra do nada. Eu não tinha entendimento. E aí depois, teve um tempo, eu lembro que rolou um encontro assim da igreja. E eu falei, Deus, eu quero ser batizada nesse encontro. E aí eu não fui. Te manda. Não fui batizada. E lembro que eu fiquei muito frustrada. Aí eu lembro que quando a gente chegou no ônibus, porque não foi aqui, em Salvador. Aí uma pessoa simplesmente começou a falar lá no ônibus. Se Deus, ele quer te batizar, mas vai ser do jeito dele. Vai ser onde ele quer. E aí eu passei um tempo e nada. Aí teve uma hora que eu me retei. Falei, ai, quer saber, eu não vou orar mais por nada. Não, parei. Simplesmente eu parei de orar pelo batismo. Claro que eu continuava ali, né, com a minha vida com Deus e tal. Mas eu falei, ai, se Deus quiser, ele que vai me batizar e tal. E aí, só que aí foi chegando no acampamento de 2019. E aí, na semana do acampamento, eu já fiquei, poxa, Deus. Poderia ser lá, né? Poderia ser lá. E aí, eu lembro que na sexta mesmo, no primeiro dia, a gente estava no quarto. E aí, algumas meninas começaram a entregar palavras de conhecimento. E aí, a palavra que eu recebi foi que aquilo que eu estava pedindo a Deus, ele iria me dar. Porque eu pensei que era tudo, menos o batismo. E aí, no outro dia, no primeiro culto, assim, do acampamento, eu lembro que eu fiquei até 5 horas da manhã acordada. Que meu líder não ouça isso. O nascer do sol, aquele negócio. Aí eu fui dormir no culto. Aí eu Confessando dormi aqui na frente de simplesmente. todo mundo. Aí, na hora da pregação, no meio da pregação, Thaís estava do meu lado. Ela, fique ligada aí que agora vai virar tudo. Foi, nega. Aí, eu despertei. Gente, eu nem lembro de Tarsila nesse acampamento, eu nem lembro de mim. Gente, ela não lembra porque Thaís é assim. É sobre, Então, Thaís, ela tem- fala assim com todo Deve. mundo. Jesus, E misericórdia. aí, eu acordei, despertei, comecei a me ligar na palavra e tal. E aí, eu comecei a sentir a presença de Deus. E aí, teve um momento que eu lembro que no final o pastor chamou todo mundo pra orar. E eu tava com o pessoal, comecei a orar pelas pessoas, não foi nem por mim. E aí, assim que eu dei um passo assim pra frente pra poder orar pelas pessoas, do nada o Espírito Santo veio e eu comecei a falar em língua, simplesmente, do nada. E foi muito doido, porque quando eu percebi que eu estava falando, eu fiquei, gente. E aí eu falava mais, eu chorava mais. E foi muito doido porque justamente esse fato, tipo, eu não estava orando por mim na hora. Eu estava orando por outras pessoas. Então, a partir do momento que a gente ora por outras pessoas, Deus também cuida da gente. Deus enxerga o que as nossas necessidades, o nosso desejo da presença dele. E isso é muito massa. É interessante porque eu percebo que tem um padrão na história de cada um aqui, assim, né? Deus nunca faz do jeito que a gente acha que vai acontecer. Tipo, uma parou de orar e aí o que aconteceu? Outra tava com o coração totalmente voltado para outras coisas. E aí, do nada, aconteceu. Tipo, Deus falando assim, ó, você tá me pedindo isso e eu sei o seu pedido. Mas eu quero que seja do meu jeito e ponto, sabe? Exatamente. Não vai acontecer. Tipo, só descansa e vai tendo sua vida no altar e tal. Tipo, como aconteceu comigo, né? Na verdade, eu tenho 2 datas, assim. 2 momentos marcantes. na vida de Porque é cada um pouco estranha a minha situação de vida mesmo. Mas a primeira data eu não lembro. Mas eu tenho a sensação, sabe aquele negócio que a gente não lembra a data, mas a gente tem a sensação de que aconteceu um dia.
que foi... eu lembro que eu falava um pouco, mas era algo tão curto ali. E assim, eu nasci em berço pentecostal e a gente sempre ouve que vai ter isso, vai ter aquilo. Quando eu fui batizada, eu falei em línguas toda noite lá, morri e tal. E aí, comigo não foi assim. E aí eu duvidei muito de Deus. Eu dizia, não foi nada, foi coisa da minha mente. Coisa da minha mente. Até que quando chegou 2014, eu acho. Eu trabalhava na recepção lá da convenção de pastores lá do CEADEB. E normalmente a recepção, todo dia de sábado, a gente se junta para poder fazer um círculo de oração. Isso. E aí, tinha umas irmãs do fogo lá, né? Revelação e tal. E aí a gente se juntou. Cada uma foi orando, na verdade, juntou as mulheres mais velhas, que eram de mais fogo assim, e foi orando por cada menina. E aí passava lá e tal, e eu orando e tal. Eu nem lembro porque eu tava orando. Até que a mulher chegou, e aí me olhou assim. Aí eu fechei o olho. E aí eu lembro até hoje que ela falou, olha, enviou algumas coisas, né, por parte de Deus, e aí depois disse, fala em línguas, você já é batizada e você sabe disso. E aí, quando foi assim, aí eu comecei a falar. Você precisava da confirmação. Exatamente. Você tinha lapsos de momentos falando, mas Exato. você precisava que Deus testificasse aquilo. Exato. Ali. Eu acho que a fé ali tava um pouco pequena ainda, né? Mas, tipo, já tinha acontecido e eu ainda precisava daquela terceirização para poder fazer Isso do ser humano, né? Exato. A gente precisa materializar aquilo. E aí, tipo, aconteceu comigo assim. Aí, a partir desse momento que eu digo que eu fui realmente batizada. Sim. Porque foi quando eu tive a confirmação de Deus de que ele já tinha me revestido. E que eu comecei realmente, que eu lembro, né? Porque esse também é um ponto importante. Quando o Thais estava falando, eu lembrei, porque eu não sou batizada. Ainda. Vem aí. Veio. Vem aí. Quando o Thais estava falando sobre a resenha dela com Thalita, de ficar, que aquela pessoa faz isso, faz aquilo, e ela não é batizada. Momentos. A gente tem muito... já tive esse período de desespero, de parar e falar, Deus, eu não fui batizada ainda, eu tenho que ser Como assim, batizada. Como pai? assim, Deus? E aí, a partir desse tempo, Deus foi ministrando no meu coração de que é no tempo dele. E não é sobre aquilo que as pessoas são, porque é o Espírito Santo que nos dá e nos reveste desse poder, desse dom. Então, acho que a chave disso tudo é você descansar no Senhor e entender realmente que vai acontecer no tempo certo, que é no tempo dele. Perfeito. Ele sabe. Ele E já... não deixar de buscar, né? Exatamente. O que eu acho que mais pega nesse sentido de quando as pessoas não são batizadas é justamente essa questão de que ela acha que pode deixar de buscar a Deus por esse motivo, quando na verdade sua vida com Deus precisa ser construída dia após dia, né? E aí a gente vê como pessoas que são um pouquinho mais velhas, que também não têm, né, o falar em línguas ainda, Sim. mas a questão do falar em línguas, então, é tão delicado, porque muitas vezes a gente acaba se perdendo no que é esse processo, Sim. né? Para Mirella não chegou o momento, talvez para você que também está ouvindo ou assistindo, não tenha chegado também, mas a todo momento o que a gente não pode fazer é desistir. Sim. Porque o Senhor, gente, é incrível, mas parece que quando a gente não é batizado, a gente só sente vontade de pedir a Deus isso. É tipo assim, Deus me batize. Aí você vai orar, Deus me batize. E Deus vê, isso que é importante a gente ter em mente. Tipo, Deus vê todas as nossas orações. E uma coisa também que eu acho massa a gente falar, a Karen falou das 2 datas dela. E eu lembrei que antes disso eu tive uma experiência que a gente estava no retiro. E eu senti a presença do Espírito Santo muito forte. Tipo, eu senti de eu não conseguir ficar em pé, assim. Sim. E eu senti que naquele momento eu iria ser batizada. Só que Trava, na hora, eu cortei o fio, assim, simplesmente. Eu falei, não, gente, coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça, não é. E eu realmente cortei o fio. E na hora, depois que passou, eu fiquei, gente, o que foi que eu fiz da minha vida? E foi aí que iniciou o processo. Então, se você aí que está assistindo chegar ao seu momento, deixa o Espírito Santo fluir através de você. Sabe? Não reprima o Espírito Santo, deixa ele fluir. É só uma pergunta pra Miriam. Todo ouvido.
Tá, senhora. Tá dizendo que tem 5 minutos, gente. Não, é sério. É porque, como nós estamos aqui em maioria em ser batizada, eu queria que focasse um pouco mais em Mirela nesse sentido. Porque, assim, nós sabemos que tem muitos jovens, adultos e adolescentes que ainda não foram batizados. Sim. E alguns já passaram por alguns momentos de frustração em relação a isso. E outros já chegaram nesse nível que Mirela tá hoje. De saber e entender que não é no momento dela. Então, Mirela, eu queria que você falasse como foi esse processo de você chegar até onde você está. O que você passou desse momento de frustração. Até entender, até desenvolver essa maturidade. A palavra certa é processo. Tudo é um processo na nossa vida. No início, quando eu tava nesse negócio desse desespero, né? Senhor, preciso ser batizada. Às vezes, gente, eu fazia a prova com Deus, falava, Senhor, se eu for ser batizada hoje, vai acontecer tal coisa, não sei o que. O carro vai parar na rua esquerda, o carro tem que ser branco. Tinha algum culto, eu já ia, Senhor, esse culto é perfeito pra ser batizada, hein? E aí, hein? Só que assim, o Senhor sempre foi ministrando no meu coração aquilo que eu falei antes, de que é tudo no tempo dele. Então, pra eu entender isso, foi um processo. É processo. Porque você precisa aprender primeiro a obedecer e a confiar em Deus. Você precisa ter fé de que tudo está nas mãos dele, a sua vida é dele. Verdade. Então, ele vai te conduzir até aquele momento. Ele sabe qual é o dia que eu vou ser batizada, a hora que eu vou ser batizada, onde eu vou ser batizada. Perfeito. Então, a gente precisa descansar nisso. Muito bom. Falar. Eu lembrei também de um dia que a gente estava, tipo assim, 70 mil pessoas. A galera toda do debate juntos, a gente estava em um culto. E Ebert ainda não tinha sido batizado. E aí, eu lembro que um dos amigos dele, se eu não me engano, foi Matheus. Chegou, começou a orar por eles. Matheus, o seu namorado. Gente, peraí. Achei armado. Aí eu lembro que ele foi, Matheus foi orar por Ebert e todo mundo começou a ir junto. Todo mundo, gente, todo mundo. Acho que orou. Você lembra? Acho que a gente tava em umas 20 pessoas em cima de Ebert, orando, pedindo a Deus pra ele ser batizado. E ele jogado no chão, chorando, e todo mundo chorando junto. Porém, naquele dia ele não foi batizado. Karen tava no dia, Karen tem a prova disso. Foi nessa reunião que a gente teve. Teve um momento que... Ô, gente. Ô, Carlos, espera aí, por favor. Hoje é The Podcast Drops. Tá, galera? Hoje é The Podcast Drops. Eu vou falar bem rápido. A gente tava lá nesse negócio do... Era um círculo de oração. E aí eu lembro que nesse dia chamaram as pessoas que não tinham sido batizadas com o Espírito Santo. Eu lembro que ajoelhou eu e mais 2 amigas nossas. E eu lembro que ficava ali em cima. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. Fale de glória, de glória, de glória. Até a língua embolar. Só que, gente... esse método e foi muito interessante. E foi muito interessante porque... naquele dia, eu senti que eu não seria batizada com o Espírito Santo. Porque é no tempo dele, gente. A gente não precisa estar forçando. Claro que a gente tem que orar, que a gente tem que buscar, que a gente... Aí a língua começa a embolar. Mas é justamente isso. Porque naquele dia eu senti, eu falei, Senhor, eu sei que eu não vou ser batizada hoje. Porque eu sabia que não era aquele momento que o Senhor tinha preparado para que eu fosse batizada. Só um negócio, porque Carlos já tá ali. Mas... Pode ir, nada que o vai bater aqui. Vai. Algo importante, na verdade, que eu acho que deveria ser dito aqui. Sobre esse período de espera entre você pedir e você esperar de Deus. Porque, assim, eu costumo dizer, gosto muito de dizer que a vida cristã é muito de preparação. Verdade. E até mesmo esse período de espera que o Senhor coloca em nós é para nos preparar para algo. Exato. Ele sabe quando é que vai ser, ele sabe como vai ser, ele sabe onde vai ser. E ele sabe por que ainda não aconteceu. Então, nesse processo, a gente não pode ficar, vou deixar de lado, então. Mas a gente tem que ir buscando até para se aprimorar espiritualmente, sabe? Verdade. Não, é engraçado que Ebert não foi batizado nesse dia que eu citei. Um outro dia, Ebert foi batizado aleatoriamente e ele nem falou a gente. Cadê Ebert para dar o testemunho dele? Gente, foi uma decepção tão grande.
Não, mas sabe que é esse uma coisa, podcast. quando eu fui batizada, eu também não sabia como contar, porque ninguém ensinou isso pra gente. Vamos lá abordar sobre esse tema. Vamos dar Como contar que você foi batizada no Espírito Santo? Eu fiquei... Gente, tipo, não. a primeira pessoa que eu contei... Quando eu fui batizada, eu contei a todo mundo. A primeira Meu pessoa que eu Deus, a gente contei tinha essa foi cultura. Karen. Isso porque ela percebeu a minha cara. Ela estava lá no acampamento e eu lá em lágrimas, assim... Aí eu, o que foi? O que foi, menina? Eu fui batizada. Aí pronto, a gente se abraçando, chorando e tal. Mas, tipo, foi na emoção. Aí depois, pra eu contar pros outros, eu lembro que pra essa daqui a gente tava no almoço, no acampamento. Eu cheguei, Aí ela plena. Aí, todo mundo falando alguma coisa de batismo com o Espírito Santo. Aí, eu sentei do lado dela. Eu comecei a perceber um negócio estranho. Tarsila, você foi batizada? Nem foi. A gente tava almoçando, isso aí foi outro dia, a gente tava almoçando normal. Meu Deus, aí ainda na outro hora, dia. eu falei, fui batizada. Foi isso. E eu estava Foi assim, o quê? E aí você que se preocupa com o batismo dos seus amigos, não se decepcione, viu? Você que ora, você que clama, você que Eu tô chora. sentindo uma mágoa. Eu tô sentindo uma você mágoa. aí, entendeu? É isso, porque todos nós ficamos decepcionados. E todo mundo ficou brigando, falando, Herbert, você foi batizado e você não avisou. Todo mundo chorando, fazendo jejum. Foi uma decepção, viu? Mas é isso, gente. Acho que a gente vai ficar por aqui. Karen, pessoal. Não, só quero dizer que eu tô aqui de hoje, só aqui, mas não tem nada. não tem, gente. Aqui é só o Aqui publi. tem um pouquinho de água. Compre Depad. na lojinha do Depad Store. É Lojinha isso, não, não vamos diminuir aqui a marca desse grande Camisa do Congresso já está à já venda. está aí, hein, galera? E tá linda demais. Tá Vocês linda. podem garantir aí. E é isso, galera. Linda Lins, quer falar Linda Lins? Não, só quero dar tchau, gente. Quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. É sobre. Gente, nós somos amigas, tá? Nós não estamos verdade. fingindo. E é isso. Não estamos Se fingindo. vocês gostarem, comentem muito aí. Dê um ibope Verdade. pra Chame gente. a gente se mais inscreva, vezes. que a gente vem gravar de novo. Vocês vão ter que comentar aqui embaixo pra chamar a gente mais vezes, porque com certeza Carlos não vai chamar. A gente falou demais. Beijo, gente. Tchau. Poxa, Tarsila. eu ia falar. Fale, Tarsila. Já foi, o corte já foi. Ah, Não, é porque eu ia contar que a gente tava aqui, gente, azucrinando o Carlos, coitado. Ele nem tinha chamado a gente, chegou aqui de surpresa. foi, gente. Aí ele já tá ali, gente, tô tão arrependido de ter marcado isso aqui. Mas, Carlos, Foi. obrigada por tudo. É sobre. Apenas. Amamos Carlos, Tony, Amamos Albert, Carlos, Carlos faz tudo. créditos total. Tchau. Arroba Depad Nossos arrobas vão Underline. estar aqui na tela. Depad Underline. Nosso arroba aqui, ó. Beijo. Beijo, tchau.